Mais uma vez nós saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Amados, antes de nós estarmos assim iniciando a mensagem de Deus, nós gostaríamos de agradecer à igreja pelas orações, as preocupações que tiveram comigo, com a Luciana. Nós que ficamos aí aproximadamente uns 15 dias ou mais com um resfriado que não saía de jeito nenhum. E tomamos bastante remédio, líquido, e fizemos o teste também do Covid, porque havia uma preocupação, e graças a Deus não estávamos com Covid, ficamos bem, e a gente agradece assim aos irmãos pelas orações, e que continue orando por nós, porque nós também carecemos das orações dos amados irmãos. E eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, nós vamos ler até o versículo de número 19, do 1 ao 19. Os amados estejam atentos, acompanhando a leitura da palavra de Deus, que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra.
porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez, amados. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra. Rogamos a ti, Deus, que esta palavra venha de encontro ao nosso coração. Fala, Deus, nós queremos ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós, como servos do Senhor, eu acredito que todos nós, em um determinado momento da nossa vida, nós passamos por situações difíceis, situações complicadas, momentos de decisão ou de decisões, em que nós ficamos em uma situação muito difícil, e que em determinadas situações nós não encontramos uma alternativa ou uma saída para aquela nossa situação, o nosso problema. Todos nós conhecemos essa história de Abraão e de Isaac. Sabemos que Abraão é considerado como o pai da fé, pai das nações, chamado de amigo de Deus. E quando a gente começa a perceber sobre essa relação que Abraão tinha com Deus, essa intimidade que Abraão tinha com Deus, eu começo a olhar para dentro de mim, para dentro das nossas vidas, e talvez você já tenha imaginado isso, e aí você pensa da seguinte forma: Senhor, será que eu também sou esse seu amigo? Será que eu também sou chamado de amigo de Deus? Porque nós temos Deus como nosso amigo, nosso melhor amigo. E algumas coisas que podem marcar a nossa vida para sermos chamados de amigos de Deus, assim como Abraão, ele teve. Eu olhei para esse episódio, e esse período em que eu estive meio que adoentado, eu pensei paulatinamente, diversas vezes, continuamente, nesse texto de Abraão. Deus provê. Qual é a situação que você já se encontrou na vida e que alguém disse para você assim: ó, Deus proverá? E quando nós falamos para o outro, é muito fácil, porque eu não estou vivendo aquilo que o meu irmão está vivendo, e falar: não, querido, fica tranquilo, Deus proverá. Ele sabe o que ele está vivendo. Mas quando nós estamos vivendo, quando nós estamos passando esse momento de turbulência tão grande na nossa vida, e nós mesmos chegamos à conclusão de que Deus proverá, assim como foi Abraão quando foi confrontado com o seu filho, e ele disse: pai, olha, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão, pela fé, pela sua confiança em Deus, ele diz para si e para o filho: filho, Deus proverá. Mas Deus proverá o quê? Fica essa pergunta dentro da nossa mente: o que vai acontecer? Qual é essa providência que Deus estará entrando e fazendo com que ela venha acontecer? Eu não sei qual é a sua vida, ou as suas circunstâncias, o seu momento, as suas dificuldades, os seus enfrentamentos, as suas dúvidas, talvez um abismo que você esteja prestes a cair, você não sabe como reverter a situação. A de Abraão era de enfrentar o desafio que Deus havia lançado sobre ele. Sendo redundante, um desafio desafiador. Pegar o seu filho, ele ouvir a voz do Senhor, e ele prontamente dizer para o Senhor: eis-me aqui. Você já parou para pensar Deus chamando o seu nome, você dizendo: eis-me aqui? Você tem a noção dessa resposta para Deus, do eis-me aqui?
para você dizer o seguinte: Senhor, eu estou aqui, faça comigo o que tu bem entenderes, peça a mim o que tu queres, e eu vou fazer. Mais ou menos isso. Abraão se colocou nessa situação, e Deus disse: olha, Abraão, eu quero que você pegue o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas. Deus ainda foi mais enfático: a quem tu amas, eu quero que você pegue ele e ofereça a mim em sacrifício. Abraão foi obediente, Abraão teve a fé, ele não murmurou, ele não reclamou. O texto vai dizer que no dia seguinte, de madrugada, Abraão levanta, prepara a lenha, prepara tudo, prepara os animais, os seus 2 servos, prepara o filho, e ele segue então adiante para onde o Senhor determinou que ele fosse, para o monte, lá para Moriá, e lá ele ia dizer aonde Abraão iria oferecer o sacrifício. O texto vai dizer que eles caminharam 3 dias. Imaginemos 3 dias de agonia, Abraão martelando aquilo na sua mente, e ele caminhando com o seu filho, sabendo que aquele dali eram os seus últimos instantes de vida, porque ele estaria oferecendo o seu filho como um sacrifício vivo a Deus. Chegando ao local, Abraão então tem mais um ato de coragem, de preparar o altar, de preparar a lenha, de colocar o seu filho, de amarrá-lo e colocá-lo ali, já levantar o cutelo para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor. Coragem, obediência, fé. Abraão não temeu, Abraão não titubeou diante da ordem do Senhor, porque ele disse: Deus proverá. Nós precisamos, amados, entender de que o Senhor, ele vai prover isso para a gente. Deus proverá o cordeiro. Era o que Abraão precisava naquele momento, era de um cordeiro. Ele talvez não tivesse a noção de que lá naquele monte, naquele lugar, teria um cordeiro. Ele talvez estivesse esperando de que Deus dissesse para ele: não, Abraão, não faça mais nada, como realmente aconteceu, mas ele esperava que não fosse necessário oferecer o sacrifício, de que realmente estivesse provando a sua fé. E Deus proveu naquele momento um cordeiro, aonde ele não imaginava que tinha. Deus, ele vai estar provendo na sua vida aquilo que você talvez não imagina que possa acontecer, mesmo que as pessoas digam o contrário, mesmo que as circunstâncias na sua vida também digam o contrário. Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover. Mas pastor, como isso vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. Eu costumo dizer que às vezes nós caímos na economia de Deus. Mas como que é isso? Cair na economia de Deus é quando Deus, ele vai revelar a nós aquilo que tem que ser revelado. Ele vai dizer aquilo que tem que ser dito, e nada mais, nada além disso. É isso que Deus quer que saibamos, então é isso que nós vamos saber. É isso que Deus quer que nós entendamos, então é assim que nós vamos entender. Nós caímos na economia de Deus, mas uma coisa é certa, que nós precisamos entender e compreender de que Deus, ele trará para nós essa providência. Disso nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder o foco disso de maneira nenhuma. Deus proverá um cordeiro, e quando o Senhor então provê aquele cordeiro naquele momento, a história então começa a mudar. Quando Deus então diz para Abraão: olha, Abraão, não levante mais nada, não faça mais nada com o seu filho, porque você provaste que me amas, você provaste que foste obedientes à minha voz, e fizestes exatamente como eu havia dito que teria que ser feito. Não faças nada. De repente, caiu um cordeiro. Será que Abraão não viu aquele cordeiro? Será que ele não pôde olhar e ver: poxa, Senhor, tem um cordeiro ali, então dá para a gente negociar aqui, não? Dá para ser esse cordeiro, não? Talvez realmente o cordeiro já estivesse ali, e Deus então cegou as vistas de Abraão para que ele não pudesse ver.
no tempo certo, na hora certa, Deus então vai lá e revela a Abraão: olha, está aí o cordeiro, esse o cordeiro. Deus livrou aquele menino da morte. Deus, ele trouxe a providência para a vida daquele menino, isentando-o da morte, trazendo a vida para ele. Quando que tudo parecia caminhar exatamente já para a morte. E a gente pode então fazer exatamente essa comparação desse sacrifício, desse menino, que o Senhor também trouxe ao nosso Jesus, para mostrar o quanto Ele nos ama. Ele ofereceu o seu único Filho, Senhor Jesus, para morrer pelos nossos pecados, por amor a você, por amor a mim. Deus nos isentou da morte, Deus nos livrou do pecado, que não está mais sobre você, sobre mim, sobre nós. A morte, ela já não está mais sobre a nossa vida, a morte não tem mais o domínio sobre nós. E eu digo aqui a morte espiritual. O Senhor, Ele proveu para nós esse cordeiro, o Senhor proveu para nós o perdão do pecado, que nós estamos isentos dele, da morte, pecado da morte, porque pecar, todos nós pecamos, e pecamos todos os dias, somos pecadores, não vivemos na prática do pecado, mas somos pecadores, e o Senhor nos livrou do pecado da morte. Deus proverá esse cordeiro, Deus proverá o perdão da morte, e além de tudo isso, depois que o Senhor proveu, o Senhor então trouxe a salvação. E quando a gente começa a pensar sobre a salvação, ela é algo grandiosa demais nas nossas vidas. A salvação, ela nos traz uma confiança em Cristo Jesus. A salvação nos traz uma confiança para que a gente possa continuar a nossa caminhada, porque ela não tem sido fácil. A sua vida, a minha vida, os nossos desafios. Estamos vivendo uma pandemia e que nós perguntamos: Senhor, até quando? Até quando ou não? Quando nós estamos assim: Senhor, quem será o próximo? Quem é a próxima vítima? Quem ficará doente? Quem vai partir, Senhor? E o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem abençoado a sua vida. Às vezes você pode estar dizendo: poxa, Senhor, não tem dado a providência na minha vida, as coisas não estão caminhando, as coisas não vão caminhar. Senhor, até quando? É verdade que nós temos os nossos questionamentos para com Deus. É verdade que a nossa vida, ela nem sempre é aquilo que a gente gostaria que ela fosse. As coisas da nossa vida normalmente não caminham, não acontecem conforme a gente gostaria que ela acontecesse. Seria muito bom, né, se a nossa vida fosse esse mar de rosas, como se dizem por aí. Mas ela não é. Deus, em certos momentos, Ele complica as coisas para a nossa vida. Parece meio um Deus assim que quer ver a dor dos seus filhos, mas não é. Ele está nos provando. Olhando para esse texto, olhando para essa história, Deus, Ele poderia ter poupado Abraão de tudo isso, poderia ter feito um outro teste com ele, poderia ter feito algumas perguntas a Abraão, se realmente Abraão o amava, se Abraão era um homem obediente a ele, se Abraão era um homem temente ao Senhor. Abraão, você é temente a mim? Abraão, você é obediente? Abraão, você me ama? E se Abraão respondesse positivamente, Deus ia chegar à conclusão: não, Abraão, realmente você ouve a minha voz e atende a minha voz, você é obediente, você é um servo fiel. Deus poderia ter feito isso, mas Deus, Ele quis complicar um pouco mais. Deus quis colocar Abraão realmente à prova, e se Deus fez assim com Abraão, Ele também tem feito conosco. Ele tem nos colocado à prova todos os dias.
Algumas provas são pequenas, elas são fáceis, mas tem outras que são mais difíceis, tem outras que são mais demoradas. Deus também poderia ter interrompido essa história no meio do caminho, subir no monte. Deus poderia ter dito para Abraão: Abraão, olha, lá no monte vai ter um cordeiro, e você não precisa fazer nada com o seu filho, você não precisa amarrá-lo, você não precisa colocá-lo no altar, você não vai precisar fazer nada, porque ali em cima já tem um cordeiro, eu já providenciei. Deus poderia ter feito isso. Assim somos nós. Poxa, Deus, não dá para encurtar essa história? Deus, por que não aconteceu isso antes? Deus, por que não resolveu isso? Porque tem o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o seu, não é o meu, não é o nosso tempo. As coisas irão acontecer. Deus trará a providência na sua vida, no seu caso, no seu momento exato. É quando Deus determinou. É agora, é hoje, é amanhã, é daqui a 1 ano, 2 anos. Quanto tempo tem que você está esperando em Deus? E esse período que você está esperando em Deus, quantas vezes você já orou por isso? Já parou? Cansou? Desistiu? Ou será que você ainda está insistindo para que Deus haja com a providência na sua vida? Talvez seja esse o nosso defeito, o nosso momento de não estarmos recebendo, porque a gente também não está fazendo conforme aquilo que Deus já falou no nosso coração. Abraão fez exatamente como Deus havia determinado. Ele foi obediente, ele foi corajoso, ele temeu ao Senhor. No momento certo, Deus trouxe a providência para a vida de Abraão e para a vida do seu filho. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando exatamente nisso, que você serve um Deus que provê todas as coisas, e que você dissesse para você, diante da sua vida, diante do seu problema, diante da sua dificuldade, você falasse para você: Deus provê. Não diga para o seu irmão não, porque eu disse aqui, exemplifiquei, é muito fácil falar isso para o irmão que está passando um problema muito sério e que eu não estou passando. Mas diga para você: Deus provê. Creia. No tempo certo, Deus ele vai estar agindo, não para a sua glória, mas para a glória dele. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra venha de encontro ao seu coração, sabendo que o Senhor ele trouxe o Cordeiro, ele perdoou os nossos pecados e ele nos deu a salvação em Cristo Jesus, porque essa foi a providência que o Senhor teve para as nossas vidas. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.